pênalti e marcou o segundo. Vitória 2, Santos 0. Em Porto Alegre, Maxi Rodrigues fez para o Grêmio contra o Flamengo. João Paulo empatou. Mas o uruguaio voltou a marcar, dando vitória ao time da casa. Um golaço! Grêmio de volta à vice-liderança 2, Flamengo 1. Joga muito esse Maxi Rodrigues, viu? Enquanto isso, Coritiba, que no início do campeonato esteve por várias rodadas no G4, mudou literalmente de lado na tabela, viu? Perdeu do Criciúma, é isso mesmo, e entrou no Z4. Já o rebaixado Náutico perdeu mais uma e a Portuguesa surpreendeu o Atlético Mineiro no Canindé e afastou de vez os riscos de rebaixamento. Confira os gols dessas partidas. Em Curitiba, o Wellington Paulista fez para o Criciúma. Júnior Urso empatou para o Coritiba. E Lins fez o gol da vitória. Final, Coritiba na zona do rebaixamento 1, Criciúma 2. A derrota custou o cargo do técnico Péricles Chamusca. No Recife, Fernandão marcou o único gol do jogo, Náutico 0, Bahia 1. E em São Paulo, Bruno Henrique fez o primeiro da Portuguesa contra o Atlético Mineiro. Henrique completou o marcador, final, Portuguesa 2, Atlético Mineiro 0. Muito bem, analisando então essas partidas, Roger, você como torcedor, qual é o sentimento que você tem com relação a esses times, que é mania até no futebol brasileiro, que priorizam determinadas competições em detrimento a outras, e aí acabam colocando times reservas para jogar, principalmente em últimas rodadas, como o caso do Flamengo, o Atlético que levou uma surra do Botafogo em pleno Maracanã. O que é que você acha disso? O Atlético Paranaense ele não garantiu matematicamente a vaga para a Libertadores. É muito arriscado ele poupar o time titular, aí perde pontos que pode ser importante se por acaso ele venha a perder o título para o Flamengo. Assim como eu falei antes do São Paulo também, porque não está garantido a vaga ainda. É muito arriscado isso de priorizar um, sendo que o outro não está garantido. É verdade. Nelson, falando do Curitiba. Curitiba no início do campeonato, você teve por várias vezes aqui no nosso programa. Inclusive, em alguma dessas oportunidades, o Curitiba estava liderando o campeonato. E nós achávamos que o Alex seria o craque do Brasileirão 2013. Nos enganamos. Alex e Doff foram engolidos pelos jogadores, principalmente o meio-campo do Cruzeiro, Everton. Que é o Everton Ribeiro, ex-Corinthians, ex-Curitiba. E agora o Curitiba corre sérios riscos de ser rebaixado. Como é que se explica isso? Você começar o campeonato lá em cima na tabela, com chances de ser campeão, e no segundo turno uma guinada dessa. Não querendo justificar, mas já fazendo um questionamento. Nos enganamos ou nos enganaram? Boa pergunta. Porque a diretoria do Curitiba fez toda a cartilha que não deveria ser aprendida ou aplicada à gestão do futebol, ao clube, ao Curitiba especificamente, fez agora de lá para cá. Ele estava liderando há várias rodadas o brasileiro. Depois da saída do primeiro técnico retirado da equipe, dali por diante, nada fez. O Péricles Chamusca já Chegou caiu, um dia desses, exatamente. Já caiu. Quem é o treinador? O Tcheco, Tcheco! Já era cogitado antes dessa partida. Olha e só. ele já frequentava como assistente técnico, como integrante da comissão técnica, mas agora será efetivado. Né? Vai ser apresentado amanhã apenas. Mas o Curitiba está fazendo um esforço enorme para cair. Esse é o fato principal. E interessante ainda sobre o Atlético Paranaense, que olha só, os resultados dos adversários diretos do Atlético Paranaense. O Goiás ganhou, o próprio Botafogo derrotou o Atlético Paranaense, o Grêmio ganhou e o Vitória ganhou. Então, quer dizer, como é que adota uma posição dessa? Mas não é apenas o calendário brasileiro, porque como é que a gente chega em pleno novembro, quase dezembro, batendo as portas de dezembro, ter aí Copa do Brasil na sua fase final e também nas últimas rodadas do Brasileirão. Faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, Rogers, quem é que você acha que foi o time que foi a decepção da competição? Eu acho que é o Corinthians mesmo. Até pelo que foi investido no time, por eu ser o atual campeão mundial, eu esperava um pouco mais do Corinthians. Até do Fluminense também, né? Mas, assim, eu esperava mais ainda do Corinthians. Eu acrescentaria o Internacional também. Ah, com certeza.
sinceramente. O Náutico seria falar muito, chover no molhado, vamos dizer assim. Mas o Internacional tem muitos bons jogadores. E não vem só desse campeonato, né, Nelson? Já há vários anos monta A base já vem de 3 anos. É sempre a mesma, aí. Grandes elencos, alto investimento e o resultado final é insatisfatório. E depois eles não sabem porque desde 2009, um pouquinho antes, sempre ficam ali batendo na trave, quase. Precisa de um pensamento mais sério no que diz respeito a não basta contratar. E é um mal que se alastra pelo Brasil todo. Vou dar um exemplo. Pernambuco. A concepção de contratações, por exemplo, em Pernambuco tem que ser de fora, ganhar muito dinheiro para valer alguma coisa. É verdade. Dentro de Pernambuco. Eu digo isso em termos de técnico e em termos de atletas. Né? Aqui a nossa realidade é um pouco diferente, mas em Pernambuco isso está imperando. No Ceará também está correndo para isso, que é um risco muito grande. O mal dos times do sul e sudeste do país já começam a contaminar os proliferando outros centros. Agora sim, chegou a hora que meu amigo Roger estava esperando. Hora de falar do tricampeão brasileiro, a Raposa de Minas Gerais, o Cruzeiro. Hoje eu estou de azul, inclusive em homenagem ao Cruzeiro, time que conquistou o título antecipado na última quarta-feira e entrou em campo neste domingo diante da Ponte Preta e apenas empatou, viu? Mas está pensando que isso chateou os torcedores? Eles continuam querendo, tendo motivos muito maiores para comemorar. O título antecipado deixou o torcedor cruzeirense otimista antes da partida. 5-0 para o Cruzeirão. No mínimo é 3-0. Mas dentro de campo a história começou diferente. Leonardo aproveitou o rebote e abriu o placar para a Ponte Preta. O torcedor cruzeirense, que esperava um jogo de festa, não ficou muito satisfeito com o desempenho do time no primeiro tempo, mas estava otimista e animado, esperando uma virada na segunda etapa. Parece até que os jogadores ouviram. Souza completou de cabeça. O empate animou o time, que conseguiu a virada com Vinícius Araújo depois de um belo chute, 2-1. E quando tudo parecia definido, Leonardo recebeu em profundidade, contou com a furada do zagueiro e com um toque sutil tirou de Fábio. Um golaço. Cruzeiro 2, Ponte Preta também 2. Muito bem, eu vou deixar para o Roger falar por último, pode ser? Pode. Os últimos são os primeiros, então, tá certo? Inclusive hoje. Pois é. Ô Nelson, Cruzeiro campeão, várias rodadas de antecedência, praticamente de ponta a ponta. Não foi de ponta a ponta, mas o time fez uma campanha bem irregular durante todo o campeonato, demonstrou isso nesse final. O que é que você apontaria como os pontos fundamentais dessa campanha do Cruzeiro? Onde é que o Cruzeiro acertou que os demais times não conseguiram acertar para fazer uma campanha maravilhosa como essa? O planejamento para o brasileiro esse ano, eu acho que foi muito solidificado com a campanha do Atlético Mineiro na Libertadores. Esse fato, querendo ou não, o Roger que é de Minas, de BH, então sabe o quanto isso é motivador, né, para a torcida adversária. Então era uma questão de alma realmente ganhar no mesmo ano que o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Mas trazer o Marcelo também foi uma sacada de mestre. O que é que o Marcelo estava fazendo no Vasco da Gama? Não tinha condição. Já tinha saído o Cristóvão e aquela, desculpa a expressão, mas era uma barca furada, realmente uma nau furada já naquela época. Né? Administrativamente, isso comprovado com dinamite. Mas o Cruzeiro teve essa sacada de trazer o Marcelo e aí sim, com valores até então quase que desconhecidos, Everton Ribeiro, né? Não tinha espaço, por onde ele passou não teve tanto espaço assim, e outros bons jogadores. Repatriou alguns jogadores como o William, ex-Corinthians, como o próprio Júlio Batista, que é reserva, mas quando entrou fez gols importantíssimos, né? Foi providencial em algumas partidas, e a torcida realmente estava ávida. Terceiro Campeonato Brasileiro, então ela esperava isso já há muito tempo. O Dedé voltou a ser um mito lá em Minas Gerais, não é, Roger? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa conquista de um time fora do eixo Rio-São Paulo e com um detalhe, as duas principais campanhas de um campeão na era dos pontos corridos são exatamente o Cruzeiro 2013 e 2003. Me permita, até Roger, antes de responder em relação ao Dedé, mas como é que o Cruzeiro, ou como é que conseguiram ressuscitar o Newton? Porque Newton no Vasco era uma coisa assim, desculpa a expressão também, mas bizonha. Bizonha. E ele no Cruzeiro, fantástico. Fala, Roger. Só corrigindo, você, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, né? Eu não sou de BH, não, sou de Mantena, interior de Minas, sou da roça mesmo. Mas aí voltando ao assunto do próprio Dedé,
assim, para a torcida mesmo, o mito não é o Dedé, é o Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, responsável por as contratações, pelo planejamento do time junto com o presidente Gilvan. Porque se você pega esse Cruzeiro de 2013, ele não tem um jogador referência. É o elenco, não dá para você tirar um camarada só que destaca. Tem o Fábio aí que já vem há muitos anos, sendo um dos melhores goleiros do Brasil. Ele é assim a referência de ídolo do time, né? Mas ele não é a referência desse elenco campeão. Verdade. E até esse questionamento do Newton, se você pega, por exemplo, o time de 2003 do Cruzeiro, tinha valores questionáveis como mesmo o Mota, que hoje está no Ceará, Augusto Recife, que eram jogadores assim que ninguém assim dava nada por eles, mas o time, o elenco, o conjunto tá tão bom que todo mundo joga bola. Isso é incrível e eu espero que o Cruzeiro mantenha esse futebol no próximo ano, desbanque essa hegemonia na Libertadores do Atlético, e a gente conquiste o tri e tente buscar o nosso Mundial, um título inédito aí para o clube e manter, né, esse time e pegar de exemplo o Fluminense e fazer diferente do que o Fluminense vem fazendo. Com certeza, bem lembrado. Olha, nosso tempo infelizmente acabou, mas a gente não pode deixar de agradecer a presença dos nossos comentaristas, né? Nelson, eu começo com você, parceria mais do que afirmada nesse ano. Obrigado mais uma vez pela presença, sinta-se sempre bem-vindo aqui nessa cadeira, viu? Eu que agradeço. E só fazer um registro em relação ao Cruzeiro, já que estamos falando de Cruzeiro também agora no final do bloco, o Edmundo jogou por lá e o Maurício Cabedelo também jogou por lá. Então são duas referências do nosso futebol que jogaram também. É de Patos, né, Edmundo? Exatamente. Coisa bacana, obrigado. Bem lembrado então. Nelson também está virando quase que uma enciclopédia aqui no nosso programa, viu? Tá batendo ali com o nosso amigo lá da Rádio Tabajara, Stefano Vanderlei, viu? É bom o Stefano tomar cuidado, chegou uma Wikipédia aqui também no Sistema Correio. Roger, parabéns, campeão, obrigado pela presença aqui, você representando todos os cruzeirenses aqui da capital paraibana, de todo o estado. Obrigado e seja sempre bem-vindo aqui. Espero que você volte mais vezes comemorando outros títulos do Cruzeiro, viu? Também espero voltar várias vezes aí, comemorando títulos. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal que curte a nossa página, República Democrática Cruzeirense, e nossos parceiros, Nação 5 Estrelas e Guerrilha Celeste. Um abraço para vocês aí. Muito bem, agora sim o Rede Futebol Clube se despede, só volta a campo na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Anota na tua agenda, no teu tablet, no teu celular, para você não esquecer. 6h30 da noite é o nosso horário. A partir de amanhã, você fica na companhia do Rede Esportes, amigo, com tudo que agita o cenário esportivo paraibano, viu? O horário é o mesmo. A gente tem um encontro marcado, você não pode perder. Tchau, galera!